Eu venho falar para vocês esta manhã, da palavra de Jeremias, o vaso. O vaso de barro, ele tem 6 passos para chegar na perfeição de um vaso de barro. O vaso, primeiro passo, o vaso, o oleiro tem que escolher o material para fazer o vaso. Porque o vaso não é feito de qualquer coisa. O vaso ele é feito do material. Ele vai escolher o material, ele vai selecionar o material para fazer aquele vaso. Ele não vai pegar qualquer material, porque ele não pode pegar uma pedra para fazer um vaso. Ele não pode pegar uma areia para fazer uma pedra. Ele vai pegar, escolher o material. Pronto, escolheu o material. O material, ele vai tratar, ele vai cuidar, ele vai amassar, ele vai preparar aquele material, ele vai ajeitando aquele material, ele vai arrumando, vai acertando, ele vai pondo um pouco de água naquele material, para pegar até que se torne argila. Ele vai preparando, ele tem que amassar. O material não é você pegar aquele barro, já jogar em cima da mesa e fazer, não. Ele tem um processo, e esse primeiro processo do material que você vai usar, que o oleiro vai usar para fazer o barro, ele tem que ser amassado. É amassado, mas é bem amassado. Porque se você não amassar, ele não vai misturar, ele não vai chegar ao ponto que tem que ser. Ele tem que ser amassado, tem que ser lapidado ali, espremido, apertado ali. Porque na palavra de Deus, livro de Gênesis, aqui nos fala também, glória a Deus, no livro de Gênesis, aleluia, ele nos diz a palavra aqui dele, capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 10 fala: chamou Deus a porção seca de terra. E o que se usa para fazer o barro? A terra. Então Deus já criou a terra. Deus é o criador de tudo. Ele criou a terra. Né? Em Gênesis está escrito. E depois ali em Gênesis 26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o oleiro escolheu o barro para fazer o vaso. E o nosso Deus criou, diferente do oleiro, escolheu o vaso, a matéria-prima. O nosso Deus criou a porção seca. Ele criou a terra. Ele formou, fez tudo. Foi ele quem fez tudo. E também ele fez a terra seca. E aí o oleiro eu trago para cá. O oleiro, ele preparou o material, foi tratando, foi acertando, foi arrumando o material, foi amassando. Às vezes você pensa: puxa, por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Ei, não está entendendo? Deus está te amassando, Deus está te moldando, Deus está te preparando. Deus está aqui, ó, amassando você. Você é uma matéria-prima. Ele está amassando, está amassando. Puxa, e como é que faz para amassar um vaso? Aperta daqui, aperta dali, vai apertando, vai apertando. Põe um pouquinho de água, ou para montar no ponto. É a mesma coisa nós. Nós estamos sendo moldados por Cristo. Às vezes tem algo em nossa vida que Deus precisa mudar um pouco na nossa vida. Deus tem que mudar algo em nós. E é onde que entra, que nós somos mudados. Nós somos ali espremidos, amassados. Não é porque Deus não nos ama. Deus faz isso porque Ele nos ama. Porque Ele quer que nós todos sejamos salvos. E aí Ele vai amassando, Ele vai apertando, vai nos espremendo de um lado, apertando do outro. É assim que o oleiro faz. O oleiro escolheu o material e foi tratando o material. Depois de feito o material, preparado, tudo, está pronto o material, o segundo passo, ele decide o que vai fazer. O que ele vai fazer? Ele preparou o material e ele fala: bom, esse material eu vou fazer. Ele pode fazer um vaso, ele pode fazer um gato, ele pode fazer um copo,
pode fazer um jarro, ele pode fazer várias coisas. Ele vai decidir o que ele vai fazer. E o nosso Deus, ele decidiu o que ele ia fazer naquela porção de terra seca. Que nem eu falei agora há pouco aqui, que está em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26. Né? Está escrito aqui, ó, o Senhor, o que ele decidiu fazer? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus decidiu fazer o homem. Ele fez eu e fez você daquele pó da terra, daquela terra que ele criou, daquele material que ele fez, ele produziu. O oleiro, ele fez, preparou um vaso. Ele prepara o vaso, ele decidiu o que ele vai fazer. Vou fazer um vaso. Está decidido. Quando ele decide fazer o vaso, no terceiro passo, ele vai modelar. Ele vai modelar o vaso, vai modelar a argila, porque já não é mais um barro. A partir do momento que ele amassou e ele pôs em sua mente o que ele vai fazer, qual o vaso que ele vai fazer, o que ele vai usar, ali é uma argila, já mudou o material. Ou seja, nós também mudamos. Quando o Senhor nos amassou, ele decidiu que nós nos fazer, ele já decidiu, então nós já não somos mais um barro, nós já não somos mais aquela criatura, nós não somos aquela pessoa do passado, nós somos a pessoa do futuro, porque Deus decidiu nossa vida para que nós fôssemos. Então, o Senhor Jesus já mudou, ele está nos mudando, nós não somos mais criaturas, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos nem o barro, não é mais barro, é argila. E nós não somos criatura, nós somos filhos. Somos filhos de Deus. Então, filhos de Deus é diferente, nós somos filhos. Olha que pensa, glória a Deus. Então, ali o oleiro pega, ele começa a modelar usando a roda. A roda é aquele equipamento redondo, onde ele pisa e ela começa a rodar, girar, e aquele barro ele vai ajeitando, vai trabalhando nele, vai moldando ali, vai moldando aquele vaso, usando a roda. E o Senhor Jesus, ele usa a Sagrada Escritura para nos moldar. Ele usa a palavra de Deus para nos moldar. Porque nós somos filhos e ele está trabalhando em nós através da palavra. Ele está trabalhando em nós através das pregações. Ele está trabalhando em nós através dos hinos que são louvados, rituais. Ele está trabalhando, está nos moldando, está nos fazendo. Glória a Deus. Ótimo, depois do oleiro ter ali separado o material, escolhido o material, depois dele ter decidido o que ele ia fazer, ele moldou. Depois que ele começou a modelar, aí depois ele vai fazer os outros preparativos que tem. Aí tem alguns preparativos para aquele vaso ficar bonito, para que fique visível, chegar até nós. Aí a palavra de Deus fala para nós. E nós somos moldados, nós vamos aprender. Vamos aprender de Deus. Deus nos criou, nos formou. E qual vai ser o preparativo da nossa vida, da nossa caminhada? Qual que é o preparativo? É buscar a presença de Deus, é buscar a transformação, é buscar a esperança divina, é nós ali estarmos sendo preparados pela palavra do Senhor. Nós devemos estar sempre ali examinando a Escritura, estar sempre buscando a Deus, sempre fazendo a diferença. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Não adianta nada você estar na casa de Deus, mas continuar sendo a mesma pessoa que você era no passado. Não adianta. Você tem que mostrar a diferença. Aquele artesão, ele prepara, como Deus está nos preparando para tudo que há de vir em nossas vidas. O nosso Deus, ele fala, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Então ele nos prepara por tudo que há de vir em nossas vidas. Ele nos prepara e às vezes nós não entendemos e não prestamos atenção
o que Deus está preparando para nós. Às vezes nós ficamos desapercebidos, porque nós vamos passar, sim, por provas, por lutas, vamos passar pelo vale, vamos passar no deserto, vamos passar no fio da agulha, vamos passar. Só que com Cristo Jesus ao nosso lado. E Ele nos prepara para nós passar. Às vezes você passa por uma dificuldade, você fala, nossa, eu passei aquela dificuldade, quase nem percebi. Mas por quê? Porque Deus te preparou. Deus te ajudou a passar aquele vale. Deus preparou você, você nem entendeu o que Ele preparou você. Então tudo que acontece na nossa vida é uma preparação que Deus está nos preparando. Glória a Deus. E também a quinta etapa é a queima no fogo. Quando o artesão escondeu ali o material, ele decidiu, vou fazer um vaso. Aí ele põe na roda, modela o vaso, aí já preparou o material para dar uma finalização no vaso, ele vai pegar o vaso, vai pôr no forno. Vai colocar no forno para ser queimado no forno. Aí é onde que a obra vai ser provada. Ela vai ser provada no fogo. Glória a Deus. Aleluia. Aí as nossas obras da mesma forma. Quando nós chegarmos diante do Senhor, o que nós vamos ter para apresentar para o Senhor? Vamos ter uma obra de feno, ou vai ter uma obra de prata, ou uma obra de varas de pedras preciosas. Nós vamos apresentar o que ao Senhor? Aí o Senhor vai falar, pelas obras que você apresentar a Ele, Ele vai falar, vai pegar e vai passar o fogo nela. O que sobrar é o que Deus vai fazer a sua coroa, o seu galardão, através da obra que você vai apresentar a Deus. O fogo vai queimar a palha, o fogo vai queimar a madeira, mas as pedras preciosas, ela não sofre detrimento. Ela mexe com as moléculas, mas não sofre detrimento. O ouro, os irmãos podem observar. Quem já viu uma barra de ouro na mão assim? Ninguém viu, né? Eu não vi. Agora na televisão nós vimos, né? E você pode observar também nos documentários que a barra de ouro, ela vem escrita atrás dela 99999999. Ela não é 100% pura. Ali, a barra de ouro, ela sofre várias etapas. Quando o garimpeiro ele acha a pepita de ouro no riacho, ele traz, ela está ali feia, cheia de lama. Ele traz, ele lava ela, aí ele pega e põe ela num tipo um funil, que ali vai passar. Ele vai queimar, vai aquecer. Aquele funil, o que cai ali embaixo é o ouro que vai descendo. E as impurezas vão ficando ali naquele funil, a sujeira vai ficando tudo ali naquele funil. Aí a hora que ela desce o ouro, não, mas não acabou o processo por aí. Porque ali vai passar mais uma vez pelo fogo. E aquele ouro ali vai ser refinado de novo. E ali vai sair mais impureza. E o ouro, quanto mais você queimar ele, mais você passar ele no fogo, ele vai sair mais impureza. Ele não vai ser 100%. Porque ele não tem como o ouro ser 100%. Sempre vai sair alguma impureza do ouro. E aí, você vai apresentar a Deus as suas pedras preciosas. Aí vai queimar as pedras preciosas, não vai desmanchar, e aonde o Senhor vai moldar o oleiro, vai moldar de novo, vai fazer a coroa para te entregar quando você entrar no reino dos céus. Esse Deus é lindo, Ele é maravilhoso, né? Deus tem nos ensinado de tantas formas. E aí, você vai chegar perante o Senhor. Qual é a sua obra que você vai apresentar para o Senhor? O que você tem para apresentar a Deus? Uma obra de feno? Uma obra de madeira? Ou uma obra de pedras preciosas? Pedras preciosas é a palavra do Senhor. Pedras preciosas são as boas ações. Pedras preciosas é a diferença que nós fazemos, que nós somos aqui neste mundo. Essa é a pedra preciosa. E aqui o oleiro, ele passando por essas etapas para poder fazer o vaso,
Aí o fogo. Depois que ele foi, o vaso foi queimado no fogo, aí ele vai executar o acabamento. O acabamento do vaso. O vaso, você vê ele hoje, aqui se você pegar um vaso que nem esse aqui, ele não é de barro. Mas se você pegar um vaso desse aqui, só o vaso, ele vai ficar só um vaso. Aí depois você vai colocando os ornamentos dele, vai arrumando, ajeitando. Aí, e nós? O que Deus faz em nós? Deus pega o homem do pó da terra, transforma o homem de criatura, ele passa a ser filho de Deus, ele é montado, ele é provado, e aí o acabamento final é a preparação. Deus vai te preparando, vai te moldando, vai te deixando preparado para falar a palavra dele, para ministrar o Evangelho. É a preparação. Todos nós somos preparados. Todos nós temos a capacidade de falar do amor de Deus. Todos nós temos a capacidade de ministrar o Evangelho do Senhor. Então, o Senhor, aí ele executa o acabamento em nós e nos torna perfeitos, como nós somos hoje. Nós não somos 100% perfeitos, mas nós somos perfeitos. Somos sim. Aí o olheiro, ele executa o acabamento. Ele fez todo aquele processo. Ele fez aquele processo, passou por várias etapas, que não foi, ele não pulou nenhuma etapa. Porque se ele pular uma etapa, ele escolher o material e já queimar no forno, não vai sair nada. Vai sair qualquer coisa. Então ele fez a etapa. Tudo tem as suas etapas. Aí você vê, o vaso vai ficar lindo, bonito, teve as suas etapas para fazer o vaso. O nosso irmão Jeremias, ele foi um profeta que ele não deixou de cumprir a missão que Deus deu para ele. O profeta Jeremias aqui não está na Bíblia, tá? Está no estudo aqui. Jeremias foi um profeta perseguido, ele foi perseguido. E às vezes você fala, nossa, mas eu estou sendo perseguido. Você vai ser perseguido. Se você quiser levar a palavra do Senhor, é um preço que você vai ter que pagar. Nós vamos ter que pagar, nós vamos ser perseguidos. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco. Ele vive e nos guarda. Glória a Deus. O profeta Jeremias, ele foi perseguido, mas não deixou de cumprir a sua missão. Ele propôs mudança e entre as suas mensagens para destacar-se a defesa do direito, ele lutava em defesa dos pobres e dos oprimidos, e a libertação, o apelo à conversão, a proposta de um culto ao Senhor e a presença. Jeremias também, glória a Deus, preveniu a invasão da Babilônia, quando os caldeus destruíram Jerusalém e queimaram o templo. Olha quantas coisas Jeremias fez. Jeremias, ele fez muitas coisas para o Senhor. Jeremias, ele se doou para o Senhor. E nós fazemos isso? Será que nós estamos nos doando para o Senhor? Será que nós estamos deixando o Senhor comandar a nossa vida? Será? Vamos refletir. Porque como o vaso na mão do oleiro, ele foi trabalhado para transformar um belo vaso, nós também somos moldados para se tornar um belo cristão na mão do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E o que essa lição nos ensina? Essa passagem nos ensina que nós devemos descer, não ficar querendo ser no alto. Nós devemos descer a casa do oleiro. O que é descer a casa do oleiro? É joelho no chão, é boca no pó, é jejum, é oração. Jesus, ele orava no monte, ele buscava o Pai que estava nos céus. Jesus, o Filho de Deus, ele tinha poder, mas ele não usava o seu poder. E para mostrar que os homens poderiam viver também nessa terra, Jesus orava constantemente. E descer a casa do oleiro aqui é descer,
descer do pedestal onde você às vezes se coloca, descer da onde você acha que você é melhor que todo mundo, é descer, joelho no chão, boca no pó. Eu não sou perfeito, não sou aqui perfeito de jeito nenhum. Eu também errei, também pequei, também fiz coisas erradas, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Ele era meu saiu em qualquer coisa. Então ele fez a etapa. Tudo tem as suas etapas. Aí você vê, o vaso vai ficar lindo, bonito, e tem as suas etapas para fazer o vaso. O nosso irmão Jeremias, ele foi um profeta que ele não deixou de cumprir a missão que Deus deu para ele. O profeta Jeremias aqui não está na Bíblia, mas está no estudo aqui. Jeremias foi um profeta perseguido, ele foi perseguido. E às vezes você fala, nossa, mas eu estou sendo perseguido. Você vai ser perseguido. Se você quiser levar a palavra do Senhor, é um preço que você vai ter que pagar. Nós vamos ter que pagar, nós vamos ser perseguidos. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco. Ele viva e nos guarda. Glória a Deus. O profeta Jeremias ele foi perseguido, mas não deixou de cumprir a sua missão. Ele propôs mudança e entre as suas mensagens para destacar-se a defesa do direito. Ele lutava em defesa dos pobres e dos oprimidos, da libertação, o apelo à conversão, a proposta de um culto ao Senhor e a presença. Jeremias também, glória a Deus, preveniu a invasão da Babilônia, quando os caldeus destruíram Jerusalém e queimaram o templo. Olha quantas coisas Jeremias fez. Jeremias, ele fez muitas coisas para o Senhor. Jeremias, ele se doou para o Senhor. E nós fazemos isso? Será que nós estamos nos doando para o Senhor? Será que nós estamos deixando o Senhor comandar a nossa vida? Será? Vamos refletir. Porque como o vaso na mão do oleiro, ele foi trabalhado para transformar um belo vaso, nós também somos moldados para se tornar um belo cristão na mão do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E o que essa lição nos ensina? Essa passagem nos ensina que nós devemos descer, não ficar querendo ser no alto. Nós devemos descer a casa do oleiro. O que é descer a casa do oleiro? É joelho no chão, é boca no pó, é jejum, é oração. Jesus, ele orava no monte, ele buscava o Pai que estava nos céus. Jesus, o Filho de Deus, ele tinha poder, mas ele não usava o seu poder. E para mostrar que os homens poderiam viver também nessa terra, Jesus orava constantemente. E descer a casa do oleiro aqui é descer do pedestal.